Está no ar o seu programa Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos continuando a nossa sequência sobre as crenças populares. E hoje nós vamos falar de um assunto que talvez seja um dos mais delicados, eu diria assim. Porque nós vamos falar sobre as características bíblicas de uma igreja que vale a pena ser frequentada. E pode ser que você acabe identificando que o movimento religioso ao qual você pertence não tem as características bíblicas de uma igreja que representa bem o nome de Deus. Mas eu quero convidar você a ficar aí comigo, porque você precisa conferir isso na Bíblia e, quem sabe, avaliar aí as suas práticas religiosas, quem sabe avaliar os locais que você frequenta. É importante você descobrir isso na Palavra de Deus. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu só quero lembrar a você que você pode fazer a sua inscrição para, quem sabe, vir aqui participar do Bíblia Fácil conosco. É só você entrar no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. E nos segue lá nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @Bíblia Fácil. E o Facebook é facebook.com/bibliafacil.nt. E se por acaso você perdeu os 11 primeiros episódios dessa nossa temporada, eles estão no nosso canal do YouTube, youtube.com/bibliafacil, ou na plataforma de streaming da Novo Tempo, que é o ntplay.com. É só você ir lá e você pode assistir quantas vezes você quiser. Sejam bem-vindos mais uma vez, estamos aí já na metade final dos nossos encontros, da nossa temporada, e nós vamos orar mais uma vez para a gente poder estudar o tema de hoje. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a graça de termos a Tua Palavra em nossas mãos e podermos estudá-la com liberdade. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada que faremos agora através desse tema, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pega a tua Bíblia. Nossa pergunta de hoje é: qualquer igreja serve? Bem, eu já ouvi uma frase interessante. Alguém dizia assim: se fala de Deus, então serve. E essa é uma frase perigosa, porque a gente tem muitos movimentos que falam de Deus, muitos movimentos que falam de Deus sem acreditar em Deus, às vezes. Então a gente não pode colocar assim de maneira tão genérica: se um determinado local fala de Deus, então serve. A gente não pode fazer isso nem com música, por exemplo, né? Se a música fala de Deus, então ela serve para louvar a Deus. Porque às vezes a vida do cantor, a própria configuração da música já nos mostra que não é tão assim. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente classifica assim: se fala de Deus, então essa igreja eu posso frequentar. Porque o próprio Jesus nos alertou de que existiriam movimentos religiosos que falariam o nome dele e que não seriam dele. Nós vamos ver isso ao longo da Bíblia, né? Jesus advertiu sobre a existência de movimentos religiosos falsos. E essa informação é interessante, porque Jesus, falando do fim dos tempos, né, em Mateus capítulo 7, ele fala que existiriam movimentos religiosos falsos. E se existiriam movimentos religiosos falsos, é porque também existiriam movimentos religiosos verdadeiros, o verdadeiro e o falso, e Jesus nos falou como identificar. E aí a gente já começa com esse texto, Mateus capítulo 7, versículos 20 a 23. Você de casa, confere na tua Bíblia aí se eu estou lendo realmente Mateus capítulo 7, versículos 20 a 23. Nesse texto, Jesus está falando de movimentos religiosos que falavam o nome dele, que clamavam o nome do Senhor, mas que não eram dele. Vamos ler aqui. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então Jesus já começa esse trecho dando ali a dica de como nós podemos identificar movimentos falsos, movimentos religiosos falsos ou profetas falsos. A gente analisa os frutos da vida daquela pessoa, né? Você não pode colocar toda a credibilidade em uma pessoa que se diz profeta de Deus, por exemplo, e anda
sendo desonesto por aí, não paga suas dívidas, ou trata os outros mal, ou é arrogante, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso. Pelos frutos os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal ou a iniquidade. Então aqui tem algumas coisas que são bem importantes para a gente começar a identificar esses movimentos religiosos falsos. Olha aqui, falar o nome de Deus não é garantia de que é uma igreja, um movimento que deve receber nossa confiança. Mas não só isso, profetizar não é sinônimo de um movimento religioso que é confiável. Tem mais, expulsar demônios não é garantia de um movimento que é de Deus, é de Deus. E Jesus estava dizendo aqui que existiriam movimentos religiosos ou aparentemente religiosos que falariam o nome dele, que expulsariam demônios, que profetizariam, mas que não eram dele. Mas tem mais. Ele diz assim, e em teu nome não realizamos muitos milagres. A prática de milagres ou a existência de milagres em determinada igreja não significa que aquela igreja é de Deus. E essas são palavras de Jesus. Porque essas pessoas estão dizendo, Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E aí o que é que Jesus diz para elas? Eu nunca os conheci. Você já parou para pensar nessa expressão? São movimentos religiosos que parecem religiosos, né? Que expulsam demônio, que faz profecia, não sei o que e tal, tem todo aquele movimento. E Jesus não estava lá. Porque ele nunca conheceu aquele movimento. É lógico que Jesus sabia o que era, ele não está dizendo que era uma surpresa para ele. Mas não existia relacionamento entre eles e Jesus. E por que que Jesus diz, se afastem de mim? Porque eles praticam a anomia. A palavra que foi traduzida aqui como praticam o mal, ou talvez na sua Bíblia tenha iniquidade, é a palavra anomia. No grego, a é um prefixo de negação. E nomos é a palavra lei. Então, Jesus está dizendo, afastem-se de mim, vocês que negam a lei, ou que negam a Bíblia. Como é que a gente identifica, pelo menos agora inicialmente, depois vou dar mais características, como é que a gente identifica um movimento religioso que é de Deus? Você abre esse livro e compara o que esse livro diz com o que acontece lá. Compara os princípios da Bíblia com o que acontece lá. Se combina, então deve ser de Deus. Mas se começa a ter conflitos, então parece que não é de Deus, porque Jesus estabeleceu esse critério. Precisamos identificar então as características bíblicas da igreja verdadeira de Deus. Para começar, vamos responder o que é a igreja. Ok? O que é a igreja? A palavra igreja, ela é a tradução da palavra grega eclesia, certo? Ou do verbo grego ekalein, ok? E o que significa essa palavra? Essa palavra significa chamados para fora, ou convocação. A palavra igreja significa que é um grupo de pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Foram convocadas por Deus para saírem do mundo, né, no sentido espiritual, e para representarem o seu nome na terra. Portanto, a igreja, ela é uma instituição coletiva. Por isso que eu não gosto muito daquela frase, eu sou a igreja.
Eu entendo que as pessoas falam assim, eu represento a igreja, né? O que a igreja é representada no cristão e tal. Tudo bem, eu entendo. Mas, a rigor, eu não sou a igreja. Eu sou um dos membros da igreja. Então, a igreja é esse coletivo de pessoas que adora a Deus. A primeira ocorrência da palavra igreja na Bíblia, ou eclesia, né, no grego, é em Mateus 16, 18. E a gente vai ler esse texto aqui. Mateus 16, 18 diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Esse texto aqui é usado pela Igreja Católica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, não é? Só que esse texto não está falando que sobre Pedro foi edificada a igreja. Aqui há um jogo de palavras no grego, que é assim, olha, Pedro significa pedregulho, pedrinha, né? Como se fosse uma brita, né? Aquela pedrinha pequena. E a palavra pedra aqui é rocha, pedra grande. Então Jesus estava dizendo assim, você é um pedregulho, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então Jesus estava falando dele, ele é o fundamento da igreja, não Pedro. Né? Inclusive Pedro não foi o primeiro Papa porque a palavra dele foi inclusive contestada por outros apóstolos, como por exemplo Paulo. Então, a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra eclesia é aqui. E quem iria fundar essa igreja? O próprio Jesus. Então veja, a igreja não é uma invenção de homens. A igreja foi estabelecida por Jesus. Ele disse que teria uma igreja na terra. Ele teria um povo que se reuniria em nome dele na terra. E ele também falou, nós lemos anteriormente, que existiriam versões enganosas daquilo que ele estabeleceria como igreja. A segunda vez que aparece na Bíblia a palavra igreja, em Atos 2:47, ou a palavra eclesia, né? Essa ideia, que diz o seguinte, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui tem a ideia de eclesia, né? Deus ia juntando aqueles que iam sendo salvos. Muito bem, aí a gente pergunta, até alguém perguntou num outro episódio, né? E os cristãos desigrejados? É possível ser um cristão desigrejado? Veja, há duas situações. Uma situação é você morar num lugar onde não tem igreja para você frequentar. Vamos dizer que seja alguém que mora bem dentro da floresta, ou num lugar deserto, ou mesmo num bairro, numa cidade que não tem nenhuma igreja, e você não frequenta a igreja, essa é uma situação. A outra é você rejeitar a ideia de frequentar uma igreja, por diversos motivos, né? Ah, eu não frequento a igreja porque lá só tem gente ruim, ah, eu não frequento a igreja porque o pastor vai roubar meu dinheiro, ah, eu não frequento a igreja por isso, por aquilo. Essa ideia de ser um desigrejado, qual é a ideia de ser um desigrejado? É a ideia de que eu sou cristão, eu amo a Jesus, mas eu não quero frequentar a igreja. Tem até um livro, eu vi há algum tempo atrás, eu gosto de Cristo, mas não da igreja de Cristo. Então, essa é uma ideia estranha para o cristianismo. A revista Cristianismo Hoje, a edição 37, trouxe uma reportagem sobre desigrejados, e um trechinho dizia o seguinte, uma estatística do IBGE indica que existem 4 milhões de pessoas no Brasil que se declaram evangélicas, mas não frequentam nenhuma igreja. E eu quero dizer aqui, se tem algum desigrejado me assistindo, eu quero dizer que às vezes eu entendo porque pessoas rejeitam ir em igrejas. Porque o modelo de igreja que essas pessoas conheceram realmente é um modelo que não vale a pena frequentar. Infelizmente, existem algumas igrejas por aí que não estão preocupadas com a Bíblia, não estão preocupadas com a espiritualidade das pessoas, querem ganhar dinheiro das pessoas, querem extorquir as pessoas, ou você vê claramente que é uma situação que não tem nada a ver com a Bíblia. E quando as pessoas conhecem apenas esse modelo de igreja, eu também não frequentaria uma igreja dessa. Mas a verdade é que existem sim igrejas
que são bíblicas e que vale a pena frequentar. E quando a gente fala de desigrejados, essa não é uma posição que um cristão bíblico deveria aceitar, porque ela não combina com a Bíblia. Quer ver? Qual é o conselho de Paulo sobre esse assunto? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Paulo diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Paulo escreveu a sua carta aos Hebreus, na verdade, Hebreus é uma homilia, né? Uma pregação de Paulo que alguém transcreveu. E Paulo está falando aqui para o grupo de hebreus que estavam fugindo da perseguição. Então, eles estavam tendo as suas casas confiscadas, os seus bens confiscados, sofrendo torturas. Para esse grupo, ele diz, não deixe de se congregar, como é o costume de alguns. Ou seja, algumas pessoas dessa audiência de Paulo estavam dizendo, eu não vou mais para a igreja, não vou mais me congregar. E Paulo diz, não nos deixemos de nos reunirmos como igreja, como congregação, como eclesia. É um conselho de Paulo, mesmo no contexto de perseguição. Vão para a igreja. E veja, ir para a igreja, nesse contexto aqui, era você estar arriscando a própria vida. Porque quando os inimigos da igreja queriam encontrar os cristãos, eles iam para onde? Para as reuniões dos cristãos, nas igrejas. Então ele diz, mesmo correndo risco de vida, não deixe de se congregar. Agora pega esse conselho e vem para o nosso tempo, que todo mundo é livre para ir para a igreja, ninguém vai ser perseguido aqui no Brasil porque está indo para a igreja. O conselho de Paulo se torna mais forte ainda, não é? E aqui eu trago um trechinho do livro O Discípulo Radical, do John Stott. Ele diz assim, assim, somos tanto discípulos individuais quanto membros de igreja, tanto adoradores quanto testemunhas, tanto peregrinos como cidadãos. Então, não significa que você não pode adorar a Deus sozinho. É lógico que a gente pode adorar a Deus sozinho. Quando você está lá na sua casa, na sua devoção, você canta um hino, você lê a sua Bíblia, você faz oração, você adorou a Deus. Existe uma adoração individual, mas a Bíblia também fala de uma adoração coletiva. E essa adoração coletiva, ela é muito importante. E agora a gente vem para a metáfora de Paulo sobre a igreja, que é 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então a metáfora de Paulo é que nós somos um corpo como igreja. Né? E nenhum membro do nosso corpo pode sobreviver fora do corpo. Imagina, Paulo até faz essa brincadeira, né? Imagina que o dedo diz assim, não quero ser mais dedo, quero ser orelha. Mas como eu não sou orelha, eu vou sair do corpo. Se você arranca o seu dedo do corpo, ele vai morrer. Então só há vida no cristão que está no corpo de Cristo e preso à cabeça, que é Cristo, né? Então nessa metáfora a gente entende que não existe ou não combina com a Bíblia a história do cristão desigrejado. Eu não vou para nenhuma igreja, porque só tem gente ruim. É verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês e para você de casa. Na igreja só tem gente ruim. Mas no seu trabalho também. E lá no clube que você frequenta também. E na rua também. Porque não tem nenhum ser humano que é bom. Bom, Jesus falou, só é Deus. Então se você quer ir para um lugar que só tem gente boa, não vá, porque você vai estragar o lugar. Porque todos os seres humanos são caídos, né? Pode falar. Pastor, supondo que tenhamos agora pessoas que viram que, enfim, que talvez a faixa ou a denominação que ela se encontra não é correta. Vamos supor que esta pessoa viu realmente isso, porém a igreja dela não é a sede, a principal, é uma igrejinha pequenininha que ela está fazendo parte. E que ela supõe que ali, dentro dessa denominação, a igrejinha dela, até que ponto ela deve se preocupar em permanecer ou sair para ela ter critérios para se basear, se ela deve continuar nesta igreja ou sair dela. Veja, a Bíblia tem um convite em Apocalipse 18 para que cristãos verdadeiros saiam dos movimentos falsos.
né? Apocalipse 18, diz, sai dela, povo meu. Mas qual é o critério para a pessoa avaliar isso? É a Bíblia. Então ela precisa comparar o que é ensinado, eu acho que esse é um ponto importante, o que é ensinado no púlpito da igreja dela em relação ao que a Bíblia ensina. Porque esse é um ponto assim que vai fazer toda a diferença. Porque a nossa presença, ela afirma. A nossa presença, ela confirma. Então, se eu estou num local que não ensina o que a Bíblia diz, e eu estou lá, continuo frequentando, continuo representando aquele lugar, eu estou, de certa forma, eu diria, confirmando o que acontece ali. Então, eu acho que o grande critério é abra a sua Bíblia, estude a sua Bíblia e decida. A gente vai apresentar aqui algumas características bíblicas da Igreja de Deus. Quer falar ainda? Não? Não? Então vamos lá. Tá bom? Então, ó, 1 Coríntios 12, 2. Porque assim como o corpo é um, assim também nós somos um corpo com Cristo. Marcos 2,17. Isso aqui é para quem diz, não vou para a igreja porque tem gente ruim. Jesus disse assim, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus estava aqui fazendo uma crítica aos fariseus, porque os fariseus ficavam todo o tempo fazendo a diferença entre eles e os pecadores, entre eles e as prostitutas, entre eles e os cobradores de impostos, como se eles não fossem pecadores e os cobradores de impostos fossem. Então Jesus, de maneira meio irônica, disse, não, tudo bem, eu vim para os pecadores, não para os justos. Mas na igreja de Deus só tem pecadores. A Diana pegou primeiro, depois o Félix. Pastor, se baseando nessa explicação de agora, então vamos supor que eu vim aqui e o Espírito Santo me convenceu de que a denominação que eu estou não é a correta, baseada no que diz na Bíblia. Uhum. Então eu tenho que fazer como Jesus, porque eu vim para ficar onde tem os pecadores. Uhum. Entende? Entendo. Mas tem pecador em todo canto, né? Se você sair dessa e for para outra, está cheio de pecador também. O que eu estou tentando deixar claro é que o grupo ao qual você faz parte, ele diz muito sobre quem você é. E veja o conflito. Se você está num grupo que não segue aquilo que você acredita, há um conflito de ideias mesmo, né? Então, o conselho bíblico é sai dela. Sai dela, procura um movimento que esteja de acordo com o que você fala. O senhor tocou na questão das pessoas que não frequentam nenhuma igreja, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que diz assim, quando 2 ou mais falarem de mim, lá eu estarei. Uhum. Não supra essa lacuna? Veja, mas aí já ela não é um desigrejado, né? Se ela está no local onde 2 ou mais falam de Cristo, ela tem uma eclesia, um grupo de adoradores. Porque, veja, quando eu falo de igreja, eu não estou falando exatamente de um prédio que tem uma placa com um nome. Porque se você se reúne com seus amigos na beira do rio para adorar a Deus, vocês são uma eclesia, uma igreja. Tá? Então, essa passagem, quando diz 2 ou 3 falarem meu nome, ele está fazendo uma contraposição àqueles que querem ficar isolados no cristianismo. Então, se você tem um grupo adorando a Deus, pode ser que não tenha uma placa naquela igreja, mas você tem uma eclesia, uma igreja. Ele quer completar? Quer completar, não? Não. Referente às células, Um pequeno grupo é uma igreja, entendeu? Uma célula é uma igreja. É um local onde as pessoas estão reunidas, né? Então, é importante você estar num grupo que segue o que a Bíblia diz, ok? Esse é o grande critério. Segue o que a Bíblia diz. Pode falar. Pastor, então, como igreja, a gente precisa estar reunidos. Sim. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente assiste muito, até o próprio culto Online, né? online. Até que ponto isso pode se tornar um benefício e também um malefício na vida do cristão? Você sabe que há estudos sobre isso já, né? Porque existem igrejas online agora, né? A igreja não tem sede. A igreja só funciona online. E os estudos teológicos, sociológicos têm apresentado um prejuízo do ponto de vista social nisso. Você pode adorar a Deus pela internet, né? E a pandemia deixou as pessoas muito acostumadas com isso, né? Ainda hoje tem pessoas que não voltaram para a igreja depois da pandemia porque se acostumaram. É muito cômodo, mas veja, há todo um ritual de preparação quando você vai à igreja. Você se arruma,
você se prepara emocionalmente, e lá você encontra com as pessoas, você recebe um abraço, você dá um abraço, você conversa e tal. Então, há um risco grande de uma pessoa que se reúne online com a igreja, na verdade, ser um desigrejado, porque ele não quer se relacionar com as pessoas. Então, precisa avaliar isso. Eu não estou indo para a igreja porque realmente eu não tenho condições físicas de ir à igreja, ou eu só quero fugir do convívio com as pessoas. Essa é uma questão a avaliar. A última. Pode falar, tranquilo. Como, então, me abriu uma lacuna. Então, qual é a necessidade e qual a explicação, qual a necessidade central mesmo de ter um pastor? Porque se igreja pode se referir a um grupo falando de Deus e se enchendo, qual é a necessidade do pastor? Muito bem. Boa pergunta sua. Todo ajuntamento de cristãos na Bíblia tem um líder, que às vezes era chamado de pastor, às vezes chamado de bispo, às vezes chamado de ancião. Então, há um líder, né? Porque a igreja, ela é um reflexo daquilo que Jesus é, ou Jesus colocou na igreja a sua marca. Então, na Bíblia, você sempre encontra um grupo de cristãos com um líder. Então, para seguir o modelo bíblico, isso acontecia no templo, isso acontecia na sinagoga, isso acontecia no lar. Nas igrejas que se reuniam no lar, tinha também um ancião, tinha um bispo, tinha algum líder, né? Quando você vê os cristãos, por exemplo, os discípulos, chegou um momento em Atos que eles estavam muito ocupados distribuindo comidas para as viúvas. Ele escolhe, então, os diáconos. Os diáconos iriam se preocupar em fazer esse trabalho social enquanto eles lideravam a igreja do ponto de vista da pregação e da oração. Então, por que tem um pastor, ou um líder, ou um diácono, ou um bispo e tal? Porque o modelo bíblico é esse. Quando tem um ajuntamento de cristãos, tem um líder espiritual naquele movimento. Vamos lá. Então, a igreja, aqui uma metáfora sobre a igreja. A igreja é como um hospital. Por isso que a gente leu aquele texto de que Jesus veio chamar pecadores. A igreja é como um hospital. E seria muito estranho se você chegasse no hospital e dissesse assim: gente, que essa coisa feia, cheia de doente aqui nesse hospital, vamos para casa, vamos para casa. Achei um negócio muito estranho, né? Porque no hospital tem doente lá. Tem os médicos também, mas tem os doentes. Então a igreja, ela funciona para receber pecadores. E a igreja não pode fechar portas para pecadores. Os pecadores vão lá para receber a instrução de como eles podem se tornar pecadores salvos, tá bom? Daniela, você quer falar? Depois do intervalo, pode ser? A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, nesse segundo bloco do programa de hoje, e eu quero começar oferecendo para você esse guia de estudo da Bíblia, que vai fazer com que você conheça mais a respeito do livro sagrado, tá bom? Aqui tem textos explicativos, indicação de passagens bíblicas, para você conhecer mais dos 15 temas que tem aqui dentro dessa revista. E esse material vai para sua casa de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram o custo desse material. Você só precisa pedir. Então, você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário e você preenche. Também tem o WhatsApp, esse que está aparecendo aqui na tela. Você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e a gente vai ajudar você a fazer o seu cadastro. Ou você pode ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21 e conversar com a nossa equipe. Esse material não vai ter nenhum custo para você, porque o custo já foi pago pelos Anjos da Esperança, você só precisa pedir e a gente manda para a sua casa. Muito bem, eu terminei outro bloco falando da igreja como um hospital, né? E aí a Daniela queria perguntar e eu pedi para ela esperar agora. Ainda quer perguntar, Daniela? Assim, pastor, então aqui no decorrer do programa, a gente aprendemos que a igreja é um hospital e Cristo, ele veio para os doentes, não pulsão, né? Então, minha pergunta é, se Cristo ele não fez acepção de pessoa, por que várias denominações fazem? Porque muitas vezes também tem pessoas em casa fazendo essa pergunta, né? Na minha igreja eu sou excluída, na minha igreja eu sou isso, na minha igreja eu sou aquilo. Então, responde para nós, por favor. A resposta para isso é simples, é porque essas pessoas não seguem o exemplo de Jesus. Porque Jesus não fez acepção de pessoas. Então, a igreja que faz acepção de pessoas, ela não está seguindo
as ordens da cabeça. A cabeça diz não faça e o corpo faz. Mas qualquer pessoa que faça isso está seguindo o exemplo, ou não está seguindo o exemplo de Cristo, né? Eu acho que essa resposta resolve esse problema. Bem, mas a igreja também é como um quartel-general. Ela é um hospital porque ela recebe aqueles que estão precisando de tratamento espiritual, mas ela também prepara os soldados espirituais para sair para a guerra, para o dia a dia, para o mundo, para pregar o evangelho, para ser cristão no trabalho, ser cristão na escola. Então, como um quartel-general, a igreja prepara os seus soldados, né, os membros da igreja, e cada um dá apoio um ao outro para que possam viver essa batalha espiritual que a gente vive. Evelyn. Pastor, a parte de pregar o evangelho, isso não necessariamente tem que ser pastor. Isso seria na nossa vida no cotidiano, né? No trabalho, na faculdade, Exatamente. escola. O Mateus 11, 28, que é o ide, pregar, fazer discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, aquele ide é para todos os cristãos. Aliás, o apóstolo Pedro, na sua carta, fala que o sacerdócio, depois de Cristo, é o sacerdócio de todos os crentes. Então, existe um líder espiritual, o pastor na sua igreja, mas ele não é o único responsável pela pregação do evangelho. Até porque a pregação do evangelho é um benefício para o cristão. Quando você está pregando o evangelho, você está se movimentando espiritualmente, então você está deixando a sua vida espiritual aquecida. Então, não é só o pastor. Todo cristão tem a obrigação de alguma forma, espalhar a mensagem do evangelho. Pastor, o senhor comentou que a igreja é como se fosse um hospital. Uhum. E nessa situação, assim, de termos igrejas, não, termos pessoas que, assim, a igreja tem que me aceitar como eu sou. Uhum. Nesse caso, como que a igreja vai atuar nele como um hospital, entende? Não, a metáfora do hospital é muito interessante, porque a gente, se uma pessoa chega no hospital e diz assim, eu estou doente e quero continuar doente. O que o médico vai fazer com essa pessoa? Nada. Você está doente, quer continuar doente, beleza, problema seu. O pecador chegou lá e disse, olha, eu estou praticando esse pecado e não quero abandonar esse pecado, o que a igreja vai fazer? A pessoa pode frequentar a igreja? Deve, porque quem sabe um dia o Espírito Santo toca o coração dela lá na igreja. Mas a igreja não tem a obrigação de concordar com os pecados dos pecadores. E aqui foi bom você fazer essa pergunta, porque a gente precisa fazer uma distinção entre acolher pecadores e aceitar pecados. A igreja tem obrigação de acolher todos os pecadores. O que é acolher? Vem para cá, vem, a gente vai te ajudar. Como Jesus fazia, vem, coloca a mão no ombro. Agora, aceitar os pecados, a igreja não tem obrigação, porque a igreja, ela deve seguir as normas da cabeça da igreja, Jesus Cristo. Então, a igreja acolhe os pecadores e ela ajuda aqueles pecadores que querem a mudar de vida. Os que não querem, ninguém pode obrigar a mudar de vida. Muito bem. Agora vamos aqui ver o que Jesus falou sobre a igreja, né? Ou sobre cada cristão, aqueles que formam a igreja. A gente vai aqui para Mateus 5, 13 a 16. Essas duas metáforas são bem conhecidas, né? Do sal e da luz. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca abaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus usa duas metáforas aqui para falar da sua igreja, do seu povo. Ele fala de luz e de sal. Vamos começar pensando no sal, tá bom? Sal e luz, né? Essa aqui é uma imagem da lâmpada a qual Jesus se referiu, né? Era um objeto de barro com um pavio, se colocava azeite dentro para poder ficar iluminando os ambientes. Muito bem, então existem algumas lições que a gente tira para a igreja a partir dessas metáforas do sal e da luz. Vamos lá. Primeiro, ser sal e ser luz não é uma questão de escolha, é uma característica inerente do verdadeiro cidadão do reino. Então, quem se converteu ao cristianismo, quem é de Jesus, automaticamente passa a ser sal
e ser luz. Ou seja, você chega num ambiente e você dá um sabor àquele ambiente. Você chega naquele ambiente e você conserva a moralidade do ambiente, porque o sal tinha essas duas grandes funções na antiguidade, né? Dar sabor e conservação, já que não tinha geladeira, eles conservavam os alimentos com sal. E como luz, você tem a função de iluminar o local que você está. Então, você chega no ambiente de trabalho, você como cristão, você ilumina aquele ambiente, né? Com a luz de Deus. Você deixa aquele ambiente mais saboroso. E aí, quando um cristão chega no ambiente e deixa o ambiente mais pesado, mais insalubre, você tem que começar a pensar a sua função enquanto cristão no mundo, porque o cristão é sal e é luz. Outra coisa, se você não é sal e não é luz, então você não é do reino. Porque Jesus não disse, pode ser que o cristão seja sal e luz. Não, ele disse, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Então, se você não está salgando, se você não está iluminando, é preciso talvez que você reavalie o seu relacionamento com Deus, se achegue a Jesus para que você tenha esse efeito na vida das pessoas. Juliana. Referente a estes 2 versos sobre o sal e sobre a luz, se tratando das igrejas que têm hierarquias e pessoas que estão assentadas no banco. Até que ponto este cristão que está vendo até a mensagem agora, que está no banco, que tem a vontade de servir e de fazer a ação, mas que não tem um cargo dentro da igreja, até que ponto ele deve aceitar estar ali e o que ele deve fazer? Veja, quando a Bíblia fala de ser sal e ser luz, é aonde está escuro e aonde está insosso. Então, pode ser que o cristão não tenha um cargo na sua igreja, mas isso não diz que ele não é sal e não é luz. Por quê? Porque ele precisa ser luz nas trevas. A luz só ilumina nas trevas. Se você está num lugar bem iluminado e eu ligar minha lanterna aqui nesse lugar que a gente está, não vai fazer diferença alguma. Mas se eu for para um lugar que está escuro e acender minha lanterna, vai fazer muita diferença. Então, o cristão que está na sua igreja, não tem um cargo oficial na sua igreja, ele pode ser luz e sal no seu trabalho, no clube, na praia, entre os amigos dele. Então, não necessariamente ter um cargo significa que você é sal e luz. E não necessariamente não ter um cargo significa que você não é sal e luz. Você pode iluminar em outros lugares, até porque a igreja, na teoria, já é um lugar iluminado. Não precisa de mais luz ali, ela precisa de luz onde estão as trevas. Tá? Então, não precisa ter cargo para ser sal e luz. Pode ser fora da igreja. Né? Pastor, eu quero que você tire a dúvida da minha avó que está assistindo. Como é o nome da sua avó? Rosa Vaz. Dona Rosa, um abraço para a senhora, viu? Deus abençoe a senhora. Ela sempre tem a dúvida, porque o cristianismo, o evangelho não tem muito tempo que chegou lá, 40, 50 anos, no interior. E muitos parentes dela, amigo, morreu católico, devoto mesmo, sem conhecer o evangelho. Tem chance de salvação para essas pessoas que não conheceram o evangelho? Deus vai avaliar cada um de acordo com o nível de conhecimento que tem. Então, todos têm possibilidade de salvação. Se a pessoa foi fiel a Deus dentro do que ela conheceu, Deus a julgará dentro desse nível de conhecimento. Então, eu diria para você que sim, há, porque Deus é justo e Ele vai julgar com justiça. Posso dizer quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, aí não é comigo. Mas a possibilidade existe porque Deus, Ele só nos cobra aquilo que a gente conhece. Queria que o senhor tirasse a dúvida da minha mãe também. Como é o nome da sua mãe? Raimunda. Dona Raimunda, um abraço aqui para a senhora, viu? Que Deus abençoe. Nas nossas conversas ela sempre fala que Deus é um só, não importa a igreja. Eu queria que o senhor explicasse para ela essa situação. A afirmação dela é verdadeira. Deus é um só. Agora, não importa a igreja, veja, se eu estou num movimento que fala de Deus diferente do que Deus falou sobre ele, então esse movimento não representa aquele Deus. Deus é um só. Mas o movimento religioso precisa falar o que Deus fala. Imagina que Deus anuncia que o bom é a cor azul. E aí tem um movimento religioso que diz assim, não, a cor boa é vermelha. Então, esse movimento está contra o que Deus diz. Como é que pode representá-lo? Então, Deus é um só, sua mãe tem razão. Mas precisa encontrar um movimento que fale o que Deus fala, né? Olha lá. Avançando para Apocalipse 18, quando chegar na época dessa profecia se cumprir, haverá uma só denominação? Haverá um só povo. Um só povo. Um povo
que sairá de todas as igrejas, de todas as denominações, e será um povo que serão os 144 mil, que é um número simbólico para representar o povo de Deus. Pastor, baseado na sociedade que nós temos hoje, todos os problemas que nós estamos enfrentando, o senhor acredita que estamos perto do fim? Com certeza. A gente vai ter um episódio aqui sobre a volta de Jesus, e vocês vão perceber que os sinais da volta de Jesus, todos já se cumpriram com exceção de um. E qual é esse? Só vou falar no dia lá para deixar... Não, estou brincando. Né? Que é a pregação do evangelho em todo o mundo. Mas nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Quando vai ser, não sei. Mas as profecias estão apontando que é para já. É para já. Mas vamos lá. A gente tem muita coisa ainda. Se você não é sal e não é luz, você não serve para nada no reino de Deus. E os discípulos de Cristo deveriam reconhecer a salvação do próximo como sua responsabilidade principal. E o cristão que não é sal e não é luz vive um auto-engano espiritual, porque afinal de contas todo cristão deve ser sal e deve ser luz. E o que é que nos motiva a sermos sal e luz? Eu não vou ler esse texto, mas é o texto da conversa de Pedro com Jesus depois que Jesus ressuscitou. Lembra que Jesus foi lá na praia, eles estavam pescando, Jesus então chamou Pedro e tal, eles estavam ali na fogueira, e Jesus começou a perguntar, você me ama? Você me ama? Você me ama? 3 vezes. O que motivava? Aí toda vez que Pedro dizia, eu te amo, Senhor, aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, o que nos motiva a ser igreja? O amor de Jesus. Esse é o grande requisito para você ser um cristão, sal e luz. Porque no amor de Jesus estão incluídas todas as coisas que a gente precisa. Mas vamos lá. Eu quero falar algumas características da igreja que vale a pena ser frequentada. Nós só temos aqui, segundo o meu diretor, alguns minutos. Então eu vou ter que passar mais rápido aqui, tá bom? Mas primeiro, como a igreja deve considerar a Bíblia? Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quando ele fala aqui de apóstolos e profetas, ele está falando das Escrituras. Então, a igreja de Deus precisa considerar a Bíblia como a palavra de Deus. Não é a Bíblia e a tradição. Não é a Bíblia e a palavra do pastor. Não é a Bíblia e outro livro. É a Bíblia somente, ponto final. Se a igreja não considerar a Bíblia como a palavra de Deus, então essa igreja não pode ser considerada igreja de Deus. Segunda coisa, vamos aqui, tem vários textos sobre a Bíblia, né? Qual é a mensagem central da igreja de Deus na terra? Tem que ser a mensagem central de Jesus. João 14, 1 a 3, não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A igreja de Deus precisa enfatizar a promessa mais repetida da Bíblia, que é a promessa da volta de Jesus. Se a igreja foca apenas na terra e esquece a volta de Jesus, há algum problema com essa igreja. A próxima pergunta, qual a verdade sobre a lei de Deus que deve ser ensinada pela igreja? E aqui tem alguns textos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O dragão irou-se contra a mulher, Apocalipse 12, 17, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da descendência da mulher? A mulher é a igreja, ok? No Apocalipse. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aqui tem 2 características da igreja de Deus no final dos tempos. Eles guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiel ao testemunho de Jesus. E Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então você precisa avaliar isso quando você for procurar uma igreja, você de casa também. Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 14, os 2 textos dizem que há 2 características que marcarão a igreja de Deus no fim dos tempos. Eles obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis
aos ensinamentos de Jesus ou ao próprio Jesus. Mantenha a fé em Jesus, ok? A igreja de Deus na terra tem uma característica especial. Qual é? Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Os mandamentos a gente sabe o que é. E o testemunho de Jesus, o que é? Apocalipse 19:10. Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, o anjo falando para João, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, duas características da igreja no fim dos tempos. Obedeceria aos mandamentos de Deus. Na verdade, 3, né? Se manteria fiel a Jesus e teria o dom de profecia como sinal dessa igreja remanescente, né? Quando a gente fala de igreja remanescente, é a palavra para o restante dos filhos daquela mulher. É a palavra remanescente. E como deve ser o ensino da igreja sobre o 4º mandamento? Nós vimos aqui que a Bíblia fala sobre o sábado. Então, essa igreja de Deus precisa, de alguma forma, mostrar que o sábado ainda está em vigor, assim como o restante dos mandamentos. A gente tem os textos do sábado aqui. E a igreja de Deus deve ser um movimento organizado e mundial. Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí, Apocalipse 14:6 diz: eu vi um outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então aqui há uma indicação de que a igreja remanescente de Deus é uma igreja que tem um movimento mundial de pregação do evangelho. E a igreja de Cristo deve ensinar os princípios de saúde estabelecidos por Deus. Aqueles que nós já vimos aqui, né? Os princípios de saúde, da alimentação, do cuidado com o corpo e tudo mais. E portanto, a igreja de Deus é fiel à sua palavra. O que pode resumir tudo isso que eu apresentei para vocês de maneira rápida agora, é que a igreja de Deus é fiel à palavra de Deus. A igreja de Deus abre a Bíblia, prega a Bíblia e vive a Bíblia. E se tiver qualquer tipo de coisa que destoa da Bíblia, então essa igreja está mostrando que não é um movimento de Deus. Esse assunto é um assunto que eu diria delicado. Por quê? Porque tem pessoas que estão numa igreja pela tradição da sua família. O avô foi daquela igreja ou daquele movimento. A mãe e o pai são daquele movimento. E ela diz, não, minha família toda era você. E esse argumento, ele é difícil de se trabalhar, por quê? Porque você não pode colocar a sua família acima daquilo que a Bíblia diz. O próprio Jesus falou, se alguém ama mais a seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então o critério, minha família é desse movimento há muito tempo, não pode ser o critério para você escolher uma igreja. Qual é o critério? A Bíblia. A Bíblia. Pastor, você falou aí durante quase 1 hora e não falou o nome de nenhuma igreja. Existem pessoas de Deus em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Mas nós precisamos encontrar uma igreja que se propõe a seguir a Bíblia. E, logicamente, eu vou te indicar uma igreja, sim. Você quer uma igreja que você vai ter a segurança de que se esforça ao máximo para seguir esse livro? Procura a igreja adventista do 7º dia mais próxima da sua casa. Não é uma igreja perfeita, porque é cheia de pessoas imperfeitas. Mas a proposta dessa igreja é seguir a Bíblia. Aí você está me olhando dizendo assim, pastor, é lógico que você ia dizer isso. Você é um pastor da igreja adventista. O meu compromisso não é com a igreja. Meu compromisso não é com a liderança dessa igreja. Meu compromisso é com a Bíblia. E se um dia essa igreja deixar de seguir a Bíblia, eu serei o primeiro a sair dela. Mas hoje eu posso te dizer
essa igreja segue esse livro. Você quer encontrar uma igreja perto da sua casa? Entre no site encontreumaigreja.com.br e você vai conseguir encontrar uma igreja bem próxima da sua casa. Mas enquanto isso, tem alguma coisa mexendo aí no seu coração? Então converse sobre isso com Deus enquanto você ouve esse hino. Príncipes e servos, homens e mulheres, exaltarão ao Pai. Ricos e pobres, novos e velhos, vão contemplar o Rei. Todos vão se prostrar, todos irão se entregar e adorar Cristo. Ele é o amor, tão puro amor. Ele é o amor de Deus. Toda a natureza, rios e mares, atendem ao Senhor. Todo o universo louva ao Rei dos Reis, que pra sempre reinará. Todos vão se prostrar, todos irão se entregar e adorar Cristo. Ele é o amor, tão puro amor. Ele é o amor de Deus. Ele é a luz do mundo, é o nosso Senhor. Todos vão se prostrar, todos irão se entregar e adorar Cristo e adorar Cristo e adorar Cristo. Ele é o amor, tão puro amor. Ele é o amor de Deus. Por que Deus se preocupou em fazer uma igreja para você frequentar? Porque Ele ama você. Ele ama você a tal ponto de se preocupar em organizar um grupo que vai dar a você o apoio que você precisa nessa caminhada cristã. Nós cristãos somos pequenos cristos, é isso que a palavra cristão significa. Então na igreja você vai encontrar pequenos cristos que vão ajudar você nessa caminhada
até que a gente se encontre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez esse programa de hoje foi desafiador, assim, porque você está pensando, puxa, parece que eu tenho que tomar uma decisão agora a partir do que eu ouvi. E tem mesmo, todos nós temos que tomar decisões sempre que a gente se depara com a Bíblia. Mas que o Espírito Santo ajude você a tomar a decisão, que Ele sabe que é a decisão certa. E você de casa também. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você, porque o que Ele disser para você fazer sempre é o melhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Bíblia e por ela ser tão clara, Senhor, naquilo que é necessário. Agora dá coragem para que cada um de nós tome as decisões que precisam ser tomadas. Eu te peço isso, Senhor, não porque nós tenhamos mérito, mas pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor.